TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos. A nossa gratidão por mais uma oportunidade de partilharmos de mais um ensinamento que a doutrina nos traz e que... Obrigada. E que hoje vamos falar por cima? Não. Isso é a emoção. Mesmo que nós estejamos aqui não pela primeira vez, mas sempre é a primeira vez. Porque todas as vezes é uma nova pesquisa, é um novo estudo, um novo trabalho que nós temos a oportunidade de partilhar com vocês todos. Então, como foi dito na oração, que Jesus nos abençoe, para que possamos juntos aprendermos um pouquinho mais de tudo aquilo que o céu derrama para todos nós aqui na Terra. Vamos falar de um livro que é muito especial. Trouxe-vos essa capa, porque não é a capa que hoje nós temos aqui na nossa editora, mas é aquela da qual é o livro que eu tenho nas minhas mãos e da qual eu me identifico muito, pelo próprio título do livro, Canção da Natureza. E ele veio, então, me acompanhar. Esse livro é a 6ª edição, portanto, foi feito dessa maneira. E, quando eu comprei esse livro, Canção da Natureza, eu pensei, o que será que esse livro nos traz? E então, nós vamos ver que a natureza é o amor de Deus. E ela vem em forma de canção, de melodia, que embala o homem aqui na Terra. E esse livro, ele foi psicografado por João Nunes Maia, que já não se encontra mais entre nós aqui encarnados, também já se encontra na pátria espiritual, mas que naquela época ele traz, através da sua psicografia e através do espírito Caena. Interessante que este desenho, que é a foto de Caena, é um desenho que ele foi ditado mediunicamente e que foi recebido, não é? Para que as mãos de uma pessoa, uma senhora, digamos assim, não trago aqui o nome para vocês, ela então, através da mediunidade de João Nunes Maia, ele vai dizendo, né, como é a fisionomia de Caena. E ela então passa a desenhar. E aqui nós temos então a figura de Caena, que vai nos falar da canção da natureza. Então, Caena, ela viveu aqui no mundo material no século VII depois de Cristo, e ela foi rainha de tribos bárbaras nos montes Urais. E tão logo cruzou o portal do mundo espiritual, após um período de refazimento, ela volta novamente para junto do seu povo que ela tanto amava. Ela tinha compromissos espirituais com aquele povo, por determinação de Jesus, porque Caena já tinha feito um progresso, já tinha se adiantado espiritualmente e moralmente. Então, como nos fala o Evangelho, que não é dado uma missão a uma pessoa que não tenha condições de cumprir com essa missão. Mas Caena, pelo progresso já adquirido, ela tinha essas condições
Então ela reencarna novamente para junto desse povo para ajudá-los. E ela também teve algumas reencarnações no Brasil. E não é por acaso, porque o acaso não existe. Portanto, sendo o Brasil escolhido por Jesus para que o seu evangelho ali fosse implantado, por alguma razão, então, Caena também reencarna no Brasil. Tem algumas reencarnações no Brasil. E nós temos aqui a mãe de Caena, Tabeta, que vai dizer um pouco, na sinfonia de abertura, sobre a sua filha. Então diz-nos Tabeta que fui mãe de Caena, uma jovem firme e sem nenhum traço de medo. No entanto, se desfazia em carinho diante de crianças e velhos, tendo noção de justiça desde seus primeiros anos. Caena sempre me ensinou que tudo tem vida e que a terra é nossa mãe no esplendor da natureza. E aí, então, Tabeta narra para nós uma história real que se passou no mundo espiritual quando do desencarne da sua filha e que ela pôde assistir. E que lhe trouxe revelações de um passado distante na época de Jesus. Era importante para a mãe de Caena assistir ao desencarne da filha. E como o acaso não existe e nós precisamos progredir até mesmo, e o progresso é contínuo nos dois planos da vida, Tabeta precisava assistir ao desencarne da sua filha. E então ela vem nos falar deste momento, porque a filha, por ter noções de justiça e pelo seu amor a Jesus, ela sofreu perseguições, porque todo espírito que ama verdadeiramente ao Cristo e que trabalha por amor na sua seara em favor do progresso da humanidade, esse espírito, ele sofre perseguições, porque ele está lidando com espíritos menos evoluídos, que têm dificuldade do entendimento das luzes que vêm do céu. E então, Caena vai desencarnar através de um processo muito violento. E a sua mãe, então, ao assistir o seu desencarne, ela, então, se sente muito aflita e nos transmite uma grande lição. E eu trouxe, não tudo, porque não dá para trazer tudo, bem que eu queria falar o livro inteiro, mas não é possível. Eu vou, então, aqui narrar para vocês um trechinho desse desenlace e daquilo que a nossa Tabeta assistiu no plano espiritual e o motivo pelo qual ela deveria assistir a esse desenlace com muitas dores, com muitos sofrimentos da sua filha. Diz-nos assim Tabeta: pareceu-me que eu ia morrer de novo, mas uma força poderosa me impulsionava para assistir o que eu não queria ver. Veio então a recordação que eu não desejara. Regressei ao passado, me vendo gritando e aplaudindo a crucificação do Cristo e sentindo prazer no sofrimento de Maria. Que dor sofri no coração de mãe para aprender a sentir a grandeza daquele que é a luz do mundo e o guia da humanidade, para descobrir a excelsitude de Maria, mãe do Divino Mestre. Estou sentindo e visualizando-me diante de muitos leitores que certamente são almas já entendidas e procuram, como temos observado, viver o Evangelho do Nazareno divino. E eu lhes peço, pelo que já sei da vida, para não odiar, mesmo sendo odiados. Então, aqui nós temos o exemplo de uma mãe
que na época de Jesus, como todos nós que lá estávamos, porque nós somos espíritos milenares, talvez passamos pela oportunidade, toda a humanidade, pela oportunidade de avançar. Entretanto, a nossa ignorância fez com que nós sentíssemos talvez o prazer de ver Jesus ali sendo crucificado e a sua mãe sofrendo este martírio. E nós temos aqui, então, o próprio exemplo da nossa Tabeta, mãe de Caína. E então, ela nos pede, ao lermos o livro, para que nós não guardemos ódio em nosso coração, para que nós nos esforcemos para pôr em prática o perdão, para que nós não façamos e nem desejamos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. E quando nós falamos de justiça com as nossas próprias mãos, não seria levantar a mão para agredir o nosso próximo, mas seria sim os nossos pensamentos. Porque o pensamento é matéria, o pensamento tem força magnética. E nós agredimos o nosso irmão, e como nos falou aqui Geraldinho, para quem veio ao mini seminário, em que ele fala que quando nós entramos na câmara do passe, e que nosso perispírito, por vezes, através do ódio que vem até nós, daqueles que ainda não conseguem nos perdoar, o nosso perispírito vem até, digamos, e ele disse isso, que vem até com um objeto fincado no nosso perispírito. E que na câmara do passe, a espiritualidade faz uma cirurgia para retirar aquele instrumento, para que nós possamos ter alívio na dor que foi lançada para nós. Então veja como estamos a aprender e que devemos ouvir aquilo que Jesus fala para nós há mais de 2000 anos, para que nos amemos e para que façamos ao outro o que desejamos seja feito para nós. De fato, não é fácil para os espíritos ainda em processo evolutivo, como nós todos. Quando somos atingidos no nosso sentimento, é difícil nós ficarmos assim, serenos, tranquilos. Não, de fato não é fácil. Mas devemos recorrer à espiritualidade maior, devemos pedir ajuda a Jesus, aos nossos anjos da guarda, para que não nos deixe acumular mágoas e ressentimentos no nosso coração, para que eles não venham se transformar em ódio. Continuando, entramos agora num prefácio que é ditado pelo espírito Miramês. E diz-nos assim, que a natureza é um prefácio da vida imortal de Deus que podemos ler em canção, como música universal, e por ela passaremos a conhecer um pouco de Deus na sua dinâmica que esplende em toda parte, gerando energia em fluxos e refluxos em todas as faixas que lhe são próprias. Portanto, Miramês traz-nos essa informação, mostrando que Deus, nosso Pai, Ele nos transmite, para além do seu amor, Ele dá-nos, então, toda essa energia na sua dinâmica, para que, dando-nos a sustentação, não só para nós, mas para tudo aquilo que está à nossa volta. E ele nos fala ainda que a mente humana tem poderes extraordinários e ela é capaz de realizar coisas incríveis para o bem comum. Confia em Deus, em Cristo e em você mesmo. Portanto,
se há pouco falávamos de que o pensamento é força e é matéria, e que através do pensamento e do nosso sentimento, dependendo daquilo que nós sentimos, nós construímos e podemos atingir algo. Então, Miramês aqui nos incentiva para que saibamos utilizar a nossa mente para o bem comum e que tenhamos a confiança em Deus e em Jesus e em nós mesmos. Porque Jesus também nos falou que somos deuses e que tudo aquilo que ele fez, nós éramos capazes também de realizar. E nós fomos criados por Deus com todo o amor, para que nós possamos cultivar o bem. Porque o mal não foi criado por Deus. O mal está dentro de nós. Pelo orgulho que ainda trazemos, pelo egoísmo que ainda está em nosso coração, pela vaidade e por tudo aquilo que a vida da matéria traz-nos e que nos deixa cegos de uma vida ilusória. Porque nós estamos aqui encarnados como alunos repetentes, para que nós possamos voltar a aprender as lições que nós deixamos para trás. Então nós precisamos cultivar este bem, este sentimento de bem em nossos corações. E para isso nós temos que ter boa vontade, desejo de realização. Ainda com Miramês, fala-nos que devemos lembrar aos trabalhadores com Jesus que o culto do Evangelho no lar deve ser estimulado na suavidade do coração, porque quem acende uma luz é o primeiro a ser por ela iluminado. Então, ele pede para nós, trabalhadores do Cristo, nós que estamos aqui, que viemos ao encontro de Jesus, que viemos pedir para Jesus, e quando nós pedimos, ele mesmo disse que nós iríamos obter. Então, que o nosso desejo, a nossa vontade, ela seja de aprender e que este aprendizado ele possa ser espalhado àqueles que estão necessitados de beber da água viva. São nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Então é muito importante cultivarmos o Evangelho no lar. E como ele afirma, nós, quando acendemos uma luz, seremos nós os primeiros a serem iluminados. E afirma, não podemos fugir da presença do Divino Mestre, porque ele assistiu ao nosso nascimento da fonte maior. Portanto, nós precisamos, para estarmos neste caminho, para estarmos na presença de Jesus, precisamos acender, trazer o seu Evangelho para dentro do nosso coração, trazer o seu Evangelho para dentro do nosso lar e espalhar essas benesses a todos aqueles que estão à nossa volta. Porque o Evangelho no lar, quando feito, em dia e hora marcado, uma vez na semana, os amigos espirituais se responsabilizam por aquele lar, por aquele grupo familiar. Mas a espiritualidade maior, aquela que trabalha com Jesus, ela não se manifesta somente àquele grupo que ali se encontra. Porque seria, até da nossa parte, uma ingenuidade, uma infantilidade, achar que os espíritos superiores vêm atender somente aquele número de pessoas naquele lar. Não, o Evangelho se expande, porque é luz, e a luz irradia para muito longe. Então, os beneficiados serão os nossos vizinhos, e não só, às vezes, uma rua toda. Mas não devemos esquecer que para sermos trabalhadores do Cristo, precisamos
cultivar o Evangelho no lar. E nós, Miramês ainda fala-nos que não devemos perder tempo, porque Deus nos deu este tempo, um tempo em que devemos estudar a natureza e que devemos amar, e que esta natureza estará respondendo para nós nas dimensões que nós pudermos suportar. Portanto, em poucas palavras, diz-nos que a natureza responderá sempre ao homem, na medida da possibilidade do seu entendimento. E nós já verificamos o comportamento da natureza nesse momento. A natureza está a responder para a humanidade, para nós, tudo aquilo que já plantamos no planeta, tudo aquilo que estamos a fazer deste planeta em que Jesus governa, em que foi construído por Ele. Portanto, nós temos a responsabilidade por este planeta, por esta moradia a qual nós estamos a viver. Então, Jesus disse também no seu Evangelho que haverá prantos e ranger de dentes. E nesse momento, verificamos que é exatamente o que está a acontecer. Em todos os aspectos. A humanidade está passando por processos muito dolorosos. Nós temos uma tecnologia que avançou muito, mas nós temos um homem que não está a saber usar desta tecnologia, por falta do conhecimento. E cabe a nós, como o Miramês nos fala, acender a luz da verdade, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Na Terra, continua Miramês, sob a direção de Jesus Cristo, neste fim de século, se encontram milhares de falanges de espíritos iluminados a mostrarem aos homens que é Deus, a sua majestosa obra e o valor da vinda de Jesus entre os homens, e dentro, principalmente, do coração das criaturas. Portanto, nem tudo está perdido. Por quê? Porque Jesus, como governador do planeta, e Ele mesmo disse, quando viveu entre nós, no seu momento derradeiro: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Ele não desistiu de nós. Ele continua conosco aqui na Terra. Os seus emissários continuam a trabalhar na sua seara em favor da humanidade, para que nós possamos compreender a excelsitude de Deus. Então vejamos que Miramês fala aqui, não em quem é Deus, mas sim que é Deus. E nós vamos encontrar esta pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta número 1, em que Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E os espíritos lhe respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E agora vamos para outro ponto deste livro, Canção da Natureza, em que Caena vem então nos falar sobre os céus que brilham. Diz-nos assim, Caena: brilham nos céus, semeados de estrela, na dimensão que podemos ver. Os astros, que se fazem visíveis a nós, levam-nos à meditação. A noite é um convite para meditações. Quem olha para as estrelas no silêncio que elas impõem, pensa sempre na felicidade de quem habita essas regiões celestiais. Portanto, aqui encerramos o prefácio com Miramês, e então Caena
faz-nos lembrar uma passagem do Evangelho de Jesus, em que ele diz que há muitas moradas na casa do Pai. Então, nestes mundos celestes, irmãos nossos estão também a dar o seu contributo para o nosso avanço, olhando por nós. E é um fato, nós sentimos, quando nós estamos numa noite de verão, por exemplo, em que nós temos o prazer de olhar para o céu e ver aquelas estrelas a brilharem, cintilando para nós. A lua, o seu brilho. E sentimos algo diferente em nós. Porque quando nós dirigimos o nosso olhar para o alto, e quando nós paramos para observar esta natureza de Deus, nós não precisamos nos esforçarmos muito para sentir este amor, o amor desses irmãos para conosco. Nós até respiramos profundamente. Até quando vem aquela brisa na noite que nos embala e nós sentimos uma sensação de bem-estar. Portanto, nós lá chegaremos também, porque é da lei do progresso. Ainda que a dor seja a nossa amiga, a nossa companheira, para o nosso despertamento. Mas nós chegaremos lá. Entretanto, o que nós deveremos fazer para alcançarmos este progresso, esta felicidade, esta paz? E a nossa Caena fala, mas para chegarmos nessas estâncias de luz, haveremos de subir a escada demonstrada por Jacó, que para subir deve-se fazer força, com inúmeras mudanças de comportamento. Voltamos a lembrar outro ensinamento no Evangelho de Jesus, em que ele nos fala, conhece-te a ti mesmo. Então nós temos que olhar para dentro de nós e conhecermos-nos. Procurarmos nas nossas entranhas aquilo que não está de acordo com estes ensinamentos de Jesus. De fato, nos descobrirmos e verificarmos quem somos, também não é tarefa fácil, porque nos incomoda. E por vezes nós preferimos andar distraídos com outras coisas. Por quê? Porque quando nós olhamos para nós e verificamos que há algo que não está correto, isso nos incomoda. E aí, a nossa consciência pesa. Então, o que é que nós devemos fazer? Aquilo que Jesus nos fala, que nós temos que amar. Então, nós temos que amar a nós mesmos. E dizer, ok, isso não está correto, não está certo. Então, eu tenho que ter um desejo íntimo, profundo, de mudança, de vontade de mudar. E eu tenho que fazer esta força que Caena fala para nós. Cada dia, passo a passo, dioturnamente. Enquanto nós estamos aqui na vida da matéria, quando nós deixamos o nosso corpo para o refazimento das nossas energias e vamos regressar à pátria espiritual por algumas horas. Então, o nosso desejo e a nossa vontade de mudança, ela está ligada aos dois planos da vida. Porque nós não podemos nos deixar enganar que ao deixarmos o nosso corpo físico e regressarmos à pátria espiritual, então agora é que eu vou fazer esse trabalho. Agora é que eu vou fazer esta tarefa. Porque nós nos deixamos enganar quando adentramos, talvez, a doutrina espírita no início, que se eu fizer alguns
algumas pequenas caridades, no meu entender, que eu já estou quite com tudo aquilo que eu fiz de menos bom na minha vida. Não, nós estamos nos iludindo, nos enganando. Então, nós não devemos perder o tempo, como nos fala Miramês, e esperar sairmos deste corpo abençoado que Deus nos concedeu para, do outro lado da vida, fazer a tarefa que nos compete, tanto aqui quanto do lado de lá, no progresso que nós todos devemos alcançar. E aí, então, ela diz que a Terra, mãe, vai falar da Terra. A Terra é nossa mãe, mãe de todos os seres viventes, sem esquecer um vírus sequer. A Terra é uma bateria gigantesca que recebe de outros mundos compensações indispensáveis. Portanto, nós estamos todos interligados nesse universo, recebendo de outros planetas, de outros irmãos, aquilo que nós precisamos. E o próprio Chico falou-nos no Pinga Fogo que talvez, no futuro, nós iríamos receber a água da Lua. Portanto, nós estamos a receber destes outros planetas que compõem o nosso universo tudo aquilo que nós precisamos. Porque nós estamos todos interligados, porque tudo foi criado por Deus, porque todos nós somos irmãos. Não só aqui no planeta Terra, mas em todo este universo. E que nós devemos agradecer. E ela diz, um conselho interessante que ela fala para nós. Meu filho, tire os sapatos de vez em quando e, por gratidão, pise no chão com alegria. Descarregue suas energias gastas no solo que lhe serve de moradia. Então, quem é que não sente? Talvez alguns não gostem. Eu já ouvi hoje dizer aqui que tem pessoas que não gostam de sentir areia no pé, que causa aflição. Mas, se não gosta de pisar na areia, talvez goste de pisar na terra, não é? Se não gosta de pisar, gosta de mexer com as mãos na terra. Então, nós devemos fazer este exercício porque com alegria, porque nós vamos receber, vamos descarregar as nossas energias, aquilo de menos bom que nós ainda temos, e vamos buscar outras coisas. Então diz-nos, e é muito comum no Brasil, mas aqui também é, e com muita coragem, eu ouvi isso, algumas pessoas no primeiro dia do ano irem tomar um banho de mar. No Brasil é agradável, porque as águas são quentes. Aqui não. Aqui eu acho que é um horror. Porque está um frio terrível, mas as pessoas vão para dentro, vão para a água, se jogam ali e acham aquilo uma maravilha. Espero um dia conseguir ter coragem, porque nem no verão eu ainda consigo. Porque, de fato, não é fácil. Mas a gente faz algumas tentativas. Nem que seja à beira-mar, ali até o joelho e aos bocadinhos, a gente vai conseguindo, né? E, de fato, nós sentimos outra disposição. Temos uma outra disposição quando nós andamos à beira-mar. E devemos fazer isso com muita alegria. E ela ainda fala-nos que vamos lembrar da Terra-mãe com o que ela pode nos oferecer para a saúde do corpo. É outro conselho que ela vem e reafirmar para nós. Então, qual é este conselho que Kaina nos dá? A alegria pura é coadjuvante para a paz do organismo. E nós tivemos aqui uma companheira que nos trouxe uma palestra
do livro Ave Luz, se não me engano, acho que não foi só, falando sobre a alegria, né? Portanto, a alegria é uma coisa muito importante nas nossas vidas. Ela nos traz paz ao organismo. Ela mexe com todo o nosso, com toda a nossa saúde, com todas as nossas células. Então, nós precisamos mostrar mais os dentes, digamos assim. Não só quando vamos ao dentista, mas devemos sorrir mais, não é? Devemos, é como a criança. A criança não acha graça de tudo? A criança acha graça de tudo. E ela ri com aquela facilidade. Então, por isso que Jesus nos aconselha, para que nós nos assemelhemos às crianças. Para que nós possamos ter esse sentimento, porque a criança ri de tudo. Tudo é engraçado para ela. Por quê? Porque ela traz ainda aquele sentimento, né? Pureza de sentimento. E então nós temos que buscar esta pureza de sentimento dentro de nós. Ele está lá escondido. Não podemos dizer, não, mas eu não tenho esta alegria. Eu não tenho esta pureza de sentimento. Nós temos sim. É que talvez ao longo da nossa vida, né, nós fomos deixando que as teias de aranha tomassem conta dessa alegria. Então, nós temos que fazer uma limpeza na nossa casa. Não é? Nós não nos preocupamos muito com a nossa casa material? Não estamos sempre ali atentos, né, a limpar, a organizar e tudo? E nós não queremos que ninguém desorganize. Eu sou uma dessas. Mas, entretanto, nós temos que nos preocuparmos menos com esta casa material e nos preocuparmos mais com a nossa casa espiritual. E tem uma passagem onde Jesus estava com Marta e Maria e ele fala exatamente sobre isso. Enquanto uma se preocupava com a casa material, a outra estava preocupada com a casa espiritual e ela queria ouvir Jesus. Então, nós também precisamos ter esta preocupação. E nós arranjarmos um tempinho para buscar as leituras edificantes. O que nos aconselha a editora Verdade e Luz e nos incentiva, com a Feira do Livro, com 20% de desconto, é que a gente adquira um livro e leve para as férias. Não vamos ficar só com o telemóvel na mão e a olhar o WhatsApp, o Facebook, né? Vamos também levar uma literatura edificante para que nós possamos estar em contato com estes nossos irmãos. E agora ela vai falar-nos das águas potáveis. E vocês vão me dar licença, porque está calor. Eu já estou aqui com a minha garganta seca. Com licença. Peço desculpas, não é por hábito, mas eu preciso mesmo. E fala-nos assim: agradeçamos as águas que vêm em nossas mãos todos os dias. Não use a água com violência. Tome-a, gole a gole. Não foi o caso agora. Qual se estivesse saboreando o melhor elixir da vida. Ela é sensível ao magnetismo de todas as espécies. É o veículo cuja sensibilidade comunga com as forças que o coração é capaz de atrair de fontes superiores, confortando aos que sofrem e dando paz aos tribulados. Então, a água que nós bebemos, esta fonte divina, não é? Que nós devemos saborear e saber até beber água. Porque quando eu estava lendo esse livro, eu falei, meu Deus, nem água a gente sabe beber. Não é verdade? Até pensei, bom, depois que chegar nesse slide, o resto dos companheiros que entrar para a Câmara do Passe já vai beber a água de outro jeito. Porque nós bebemos a água numa golada só, né? Então, nem água a gente sabe beber. Então, nós precisamos, veja, quando
não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Eu falo para mim própria. Estou a ler, estou a aprender e digo, meu Deus do céu, tem horas que a gente acha que a gente já deu um passinho à frente, que a gente saiu um pouquinho desse estado de ignorância. Mas a gente vê que não. Uma coisa tão simples, beber água. E nós precisamos saber bebê-la. E aí ela vem nos falar outra coisa, muito interessante. Quando, no asseio corporal, lembre-se de orar. Então a água poderá transformar-se em luz, capaz de o ajudar também na limpeza espiritual. Até tomar banho a gente tem que aprender, gente. Veja bem, não é? Ao estar debaixo do duche, em vez de estar preocupado com isso, com aquilo, nós temos todas as oportunidades, tudo está ao nosso favor. Se nós não somos felizes, é porque nós não queremos. Definitivamente, nós não queremos. Porque ao nós irmos para o nosso duche, nós devemos... É um momento importante. É Caena que nos fala. Eu não estou aqui a inventar, está no livro. E ela fala que nós devemos aproveitar esse momento da nossa higiene corporal para fazermos uma oração e deixarmos esta água cair sobre o nosso corpo em bênçãos que vai nos trazer até a limpeza espiritual. Se deseja saúde, ela volta a nos falar aquilo que Miriam falou-nos há pouco. Se deseja saúde, cultive o Evangelho no lar. E ao lado, coloque uma vasilha com água, que essa água guardará o que você pede a Deus com fé. Não se esqueça da oração em casa, que ela é o canal com que você pode enriquecer a água da sua casa. Não é só aquele jarrinho de água, não. É a água da sua casa. É a comida. É as vestes. É a atmosfera que você respira, que vai modificar-se para melhor com a oração. Alguém já tinha pensado numa coisa dessas? Já tinha passado pela cabeça de algum de vocês de toda essa informação que a Caena traz para nós? Para mim, não. Eu achava que eu estava recebendo, naquele momento, só o que era necessário naquele pequeno jarro de água. E, no entanto, é muito mais. Então, tudo fica impregnado de magnetismo. E como nós, por isso que Jesus nos fala, que nós devemos ser vigilantes com os nossos pensamentos. E que nós devemos orar. Porque nós somos descuidados. Então, nossos pensamentos, eles vacilam. E tudo fica impregnado de fluidos. Então, quando nós acendemos esta luz do Evangelho em nosso lar, tudo, essa esfera psíquica, em tudo, é modificado. É muita bênção, vocês não acham? E da nossa parte, não será muita ingratidão? Eu acho que sim. Da minha parte, pelo menos, eu digo a vocês. Quando solicitado a oferecer um copo d'água a um sedento, não esqueça de desejar saúde para ele e paz para o seu coração. Até oferecer um copo de água, nós precisamos saber fazer. Não é simplesmente ofertar assim do nada. Veja como tudo é importante. Por que que nós estamos aqui, nesta casa de Batuíra, e por que que ele nos recomenda o estudo antes do trabalho? Porque nós precisamos aprender até oferecer um copo de água. Tudo é muito importante.
E aí ela vai falar dos oceanos. Os oceanos têm acumulado no seu seio fecundo as bênçãos de Deus mais acentuadas pelos raios do sol, pelo magnetismo das estrelas, pela força vital que os anjos neles depositam e pelos fluidos espirituais acumulados em suas entranhas energéticas para a humanidade. Nós todos, volto a repetir, né, gostamos de contemplar o mar e de estar em contato com ele. E nós temos muito respeito por ele, porque minha avó dizia, quando nós íamos à praia, muito cuidado, tenha muito respeito pelo mar, porque senão ele te engole. Ela brincava conosco assim, para que a gente tivesse cuidado. E é um fato, temos que ter cuidado. Mas parece que o homem anda meio descuidado, não é? Porque nós verificamos que aí muita sujeira que é depositada pelo homem no mar. E aí depois acontecem as coisas. E aí nós ficamos de boca aberta. Nossa! Não é? Mas é a natureza respondendo para nós, porque é da lei de ação e reação, aquilo que nós estamos fazendo. Ela devolve para nós. E ela ainda nos fala. Eles também nos são úteis em desempenhos diversos, no equilíbrio dos doentes que levamos às suas margens em busca do magnetismo indispensável para a paz da criatura, principalmente a dos recém-desencarnados. Isso é muito interessante. E me fez lembrar também o nosso jardim. Porque aqui no nosso jardim, a espiritualidade já nos falou que muitos desencarnados são levados para o jardim para que eles sejam tratados. Não é mesmo, senhor Orlando? Então, Caína vem falar que os desencarnados são levados pelos espíritos superiores para este refazimento de que necessitam. E diz-nos que os homens precisam aprender a sentir e a postar-se diante desse gigante líquido. O mar é vida e ele nos doa mais vida quando o amamos. E agora ela vai nos falar sobre as plantas curativas. E diz-nos então que é preciso que a humanidade se conscientize de que todos os reinos, já está quase por acabar, e eu não vou conseguir falar tudo, são abençoados por forças angélicas e que espíritos de alta estirpe estão comandando todos os departamentos da vida do planeta. As plantas curativas são o vigor da natureza, indispensáveis à saúde humana e mesmo ao equilíbrio psíquico. Então, aqui nós vamos lembrar que no domingo, quando o Geraldinho esteve aqui, nós tivemos o prazer de saborear aquele chazinho delicioso que foram feitos pelas nossas companheiras. Agora, imaginem vocês, vamos pôr a nossa imaginação para trabalhar. Se tudo que Caína nos fala aqui, sobre que todos os fluidos, magnetismo, que a espiritualidade superior traz para nós participamos de um banquete nesse domingo. Não só no aspecto espiritual, como no aspecto material, porque nós estamos na vida da matéria. Nós fomos lá lanchar, nós fomos saborear tudo aquilo que trouxeram para nós, e mais aquele chá delicioso. Então nós fomos agraciados pela espiritualidade superior desta casa, não só no aspecto físico, como no aspecto espiritual também. E vou adiantar aqui, rapidinho, queria muito falar sobre isso, que é o laboratório invisível, porque está muito ligado, inclusivamente, com este livro que o Luiz Portela escreveu, Ciência e Amor, e da entrevista que ele deu na televisão, em que ela vai aqui nos falar sobre este laboratório invisível. E então, como nós temos que encerrar, porque o tempo já avançou,
fica só esse pedacinho dizendo que Deus é o doador único e universal da vida, que nós vivemos e pensamos pelos seus impulsos e fazemos tudo pelos seus pensamentos. A sua majestosa presença forma a canção da natureza. Portanto, fica a sugestão para quem for de férias ou para quem já voltou, ou para quem ainda, ou que não vai. Não sei se o livro está ali na banquinha, mas vale a pena adquirir, porque ele é fantástico. E aqui ele traz-nos também, na lateral do livro, ele fala aqui, olha, vejamos a bênção das plantas. Ele fala da manjerona chá, para que serve, o valor terapêutico. Depois ele vai buscar a terapia espiritual, ele fala da acelga, enfim, várias coisas. Então, nós ouvimos muito falar dos nossos irmãos mais jovens, a malta jovem aí muito preocupada com o porte físico, qualidade de vida, muito preocupados em ir para a academia, a fazer os seus exercícios físicos, que eles não fiquem só por aí, que aí é ficar pela rama, mas que eles tenham a preocupação de ler e aprender. E como nos fala a Caena, e como eu disse a vocês, até água a gente precisa aprender a beber. E aqui, então, é como se fosse um receituário que ela nos trouxe, para que nós possamos ter uma qualidade de vida, tanto a nível espiritual, quanto a nível físico, que é a maior bênção que os céus podia trazer para nós. Eu agradeço por vocês terem me ouvido e muita paz e que Jesus esteja conosco. Muito obrigada. Boa tarde a todos. E então, assim, tentando um pequeno resumo de tantas informações importantes que a Nádia nos trouxe hoje, é realmente nós conseguirmos ter a consciência em todos os nossos atos de que somos seres espirituais, não é assim? Essa é uma parte que faz toda a diferença. Quando nós temos noção, em cada momento da nossa vida, de que nós somos seres espirituais numa experiência física e que vivemos num mundo que é espiritual, em que realmente é tudo magnetismo, é tudo energia, é tudo a possibilidade da nossa intervenção através da prece constante. A prece constante não é estarmos sempre em ladainhas, não é minimamente isso, é uma forma de estar, não é? É uma pacificação com a vida e é um sentir-se parte do todo. E saber que estamos sempre a ser instrumentos de ligação entre o plano da vida do outro lado e o plano da vida deste lado. E que podemos fazê-lo com consciência. Quanto mais consciência tivermos, melhor nós podemos aproveitar todas as bênçãos que são depositadas em cada instante. Porque são, num copo de água, na água que flui pela torneira, nós podemos pedir que ela seja magnetizada. Para nós, para quem nós precisarmos, nós podemos estar sempre em constante ligação com o mais alto, desde que nós mantenhamos exatamente essa consciência permanente. E a melhor forma, sempre, é sermos gratos. Gratos pela vida, gratos por essa consciência, por esse conhecimento e termos o desejo de partilhar isso sempre. Que isto fique em vosso coração, acho que é realmente importante, o livro é uma bênção e com detalhes, com receitas de como utilizar melhor tudo isso que está disponível, inclusive as maravilhas das plantas, não é assim? Eu que sou uma amante de todas as tisanas, não posso ter melhor ideia para vos desejar que tudo pode ser curado realmente pelas plantas, é impressionante. Então vamos agradecer, é assim que nós devemos estar na vida e é assim que nós fazemos nesta forma de prece partilhada,